Abandonamos tudo no Brasil. Será que fizemos o certo? Oi pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. E hoje a gente veio aqui contar um pouquinho para vocês a nossa história e como foi a nossa decisão de sair do Brasil para vir morar fora. Pois a gente sabe que isso passa pela cabeça de muita gente e a gente sabe como é difícil. Para quem não conhece a gente ainda, eu sou o Lucas Bueno. Eu sou a Mari Quitada. E esse é o nosso canal Nós Por Aí. Aqui a gente costuma compartilhar nossas viagens, dicas e também informações. Bom, a gente já contou para vocês como foi o reconhecimento da nossa cidadania. Então, se você ainda não viu esses vídeos, vai ficar um cardzinho aqui pro primeiro vídeo. São 3 no total. O último é uma entrevista super legal com a nossa assessora. Então, volte nesse vídeo para entender um pouquinho melhor sobre a nossa cidadania italiana. Então, vamos lá. Acho que a única certeza que a gente teve, né, desde o início, é que a gente queria tirar a nossa cidadania italiana. Por questões de resgatar, né, histórias dos nossos antepassados e não só, né, pela oportunidade de poder morar fora. Isso passava pela nossa cabeça, mas não era algo muito concreto. Mas a gente sempre se questionava, né, porque, querendo ou não, é uma grana muito alta que a gente investe na cidadania italiana. E o que fazer com isso, né? Então, a gente bateu muito a cabeça e para vocês entenderem um pouquinho melhor tudo isso, a gente vai começar contando a nossa história. Então, vamos lá, vou começar contando a minha história. E eu sou mestiça, né, também, acho que todo mundo percebeu isso já. E minha mãe, né, é mestiça e meu pai, que é a parte do italiano. Então, eu nasci em Ribeirão Preto e quando eu tinha 5 anos de idade, meus pais quiseram ir para o Japão em busca de uma vida financeira melhor. Nós fomos, né, eu e toda a minha família, meu irmão, meu pai e minha mãe, e foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Eu falo que foi uma experiência muito legal, eu aprendi muita coisa, né, a cultura japonesa é incrível, a culinária também, inclusive, é maravilhosa, e, enfim, eu sou apaixonada por tudo que eu vivi lá. E eu acho que esse amor que eu tenho, né, por conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, veio disso, né? Porque desde pequenininha eu estive inserida numa cultura totalmente diferente da que eu nasci e então acho que isso predominou muito em mim. Entre idas e vindas eu morei no total por 8 anos no Japão e quando eu voltei eu já tinha meus 14 anos e normalmente, né, nessa época é onde a gente começa a pensar qual faculdade prestar, né? O que a gente quer ser quando crescer. E isso foi algo que não que minha família cobrasse muito isso de mim, porque eu não tinha essa cobrança, era mais pela sociedade mesmo, né? Porque a sociedade impõe que você precisa ser alguém na vida e que para isso você precisa se formar em algo. E beleza, não tá errado, né? Mas é muito difícil você falar para uma criança, adolescente, né, vamos dizer assim, que você precisa escolher algo que você vai fazer a vida toda. Então isso foi algo muito difícil para mim. Em paralelo a isso, né, eu comecei a trabalhar quando eu tinha meus 15 anos, logo quando eu voltei do Japão, porque eu sempre quis ter minha independência, ter meu próprio dinheirinho, e trabalhava meio período e estudava meio período. E trabalhava como vendedora na época, saí dessa loja, entrei numa perfumaria aos meus 17 anos mais ou menos, e ali foi onde eu ganhei uma bagagem muito boa profissional. E foi ali que eu comecei como operadora de caixa e depois eu fui subindo, fui para o escritório. No final eu estava como compradora, né, dessa perfumaria. Na época a gente tinha 8 lojas, eu e o dono, né, que tomávamos conta de tudo. Aí antes de terminar a faculdade, eu quis me aventurar em uma nova área, né, uma nova empresa e, cara, foi incrível eu ter tomado essa decisão, porque nessa nova empresa que sim, tipo, eu me desenvolvi muito, cresci muito, fora que, assim, a empresa sensacional, não que as outras não fossem, tá? Eu amo todas elas, principalmente a perfumaria também, mas a última, assim, tem um sentimento muito bom, assim, porque eu vi o crescimento dela também, ela se tornou uma empresa independente, enfim, é uma história bem longuinha que acho que não cabe nesse vídeo aqui, mas foi muito bom estar lá e crescer junto dela e com isso eu cheguei à coordenação. Bom, e o porquê que eu quis contar, né, toda essa história para vocês?
que para vocês entenderem que por mais que, sempre que eu falo, né, que eu morei no Japão, todo mundo pensa, nossa, essa menina tem grana, e não é assim, né? Eu vim de uma família bem humilde, meus pais foram para o Japão em busca de uma oportunidade financeira melhor, então tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho hoje, a cidadania italiana, as viagens que a gente já fez, foi pelo meu trabalho, sabe? Foi pelo esforço meu de todos os dias. Então, se você também tem algum sonho, né? Seja ele de reconhecer a cidadania, fazer um intercâmbio fora, seja ele qual for, comprar uma casa, mira nesse propósito, sabe? Foca nele que você vai conseguir. Não é questão de, só quem é rico consegue, não tem nada disso. Então, foca que vai dar certo. Só para finalizar aqui a minha história, e depois o Lucas vai contar um pouquinho da história dele também, a minha família, por ter já morado fora, né, do Brasil, ter ido para o Japão em busca de uma vida financeira melhor, eles entendem a minha posição de querer sair do Brasil e viver algo diferente, ter uma qualidade de vida melhor. Então a minha família já é um pouquinho fora da curva com relação a isso, né, porque normalmente acho que a maioria das pessoas pensam muito, né, em dar esse passo, né, em ir morar fora, principalmente por causa da família. Mas no meu caso não foi isso. E a questão profissional também, é lógico que eu sempre me esforcei para crescer dentro da empresa. Só que eu nunca almejei, nunca tive o sonho, por exemplo, de ser uma coordenadora, sabe? Assim, eu nunca tive essa ambição igual algumas pessoas tanto têm. E a minha vida profissional foi acontecendo assim gradativamente, né? Lógico que eu sempre busquei isso, né, estando lá, mas não era algo que me impedisse de largar tudo para vir para fora, para ser uma garçonete, para ser qualquer outra função, porque todas as funções, né, todas as profissões devem e precisam ser respeitadas. E eu sempre tive esse pensamento. Então, para mim, foi super ok isso. Eu também sou do interior de São Paulo, de uma cidade pequenininha chamada Guariba, e minha família tem loja lá, e foi onde eu comecei a minha carreira trabalhando com a minha mãe. Em 2009, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos, e acho que foi lá que mudou a minha chavinha. Além de conseguir melhorar o meu inglês, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro, e eu acho que foi lá que me deu essa vontade de querer conhecer o mundo, conhecer pessoas e novos lugares. Voltando para o Brasil, eu finalizei a minha faculdade e aí eu consegui meu tão sonhado emprego numa multinacional. Eu fiquei lá por mais ou menos uns 3 anos e aí quando a gente resolveu tirar nossa cidadania, eu perguntei se poderia trabalhar home office, só que eles não autorizaram. Então, infelizmente, eu tive que pedir minha demissão. E olha que coincidência, uns 10 dias antes da gente viajar, uma das empresas do grupo de onde a Mari trabalhava anunciou uma vaga, eu prestei e fui contratado. Então eles me contrataram sabendo que eu tinha essa possibilidade de sair do país. Eu avisei que eu iria sair, eles autorizaram e foi tudo ótimo. E é muito como a Mari falou, tipo, essa empresa era maravilhosa, um clima sensacional, eu aprendi muito no tempo que eu fiquei lá e foi uma das coisas também que pesaram um pouco pra gente, porque a gente teve que abandonar esse emprego dos sonhos para poder seguir um sonho que era um pouco maior também. Bom, a gente voltou da Itália para o Brasil e a gente tinha convicção que a gente ia ficar no Brasil, seguir carreira, fazer uma pós-graduação, só que passaram 15 dias e a gente já não se sentia mais em casa, a gente sentia que a gente precisava vir para fora, vir para a Irlanda para realizar um dos nossos sonhos também. Um outro ponto também que pesou muito na minha escolha foi a família. Eu sou muito apegado com a minha mãe e até o último dia que a gente ficou no Brasil foi muito difícil desapegar, mas graças à tecnologia que a gente tem hoje, eu consigo ficar próximo mesmo estando longe. Um outro ponto também que pesou muito na minha escolha foi a minha idade, eu tenho 31, e a gente sabe que no Brasil já não é tão fácil, se a gente resolver voltar para o Brasil daqui uns 4, 5 anos, eu vou ter 35, já não vai ser tão fácil mais eu me realocar. Então eu já vim focado aqui para a Irlanda para conseguir um emprego na minha área, seguir carreira aqui, para se um dia a gente quiser voltar, eu já ter um histórico dentro da minha área. E chegando aqui, tudo deu muito certo pra gente. A gente conseguiu um emprego no 3º dia que a gente já estava aqui, a Mari está lá até hoje. Eu fui indicado por umas amigas nossas para uma multinacional e eu consegui o emprego.
Então eu já estou mais ou menos encaminhado para onde eu queria estar. E uma das coisas mais difíceis aqui em Dublin é conseguir apartamento. E a gente conseguiu um apartamento excelente, numa região ótima, um preço muito legal também. Eu ia comentar só, né, que tipo, se você for vir, venha tranquilo que você vai conseguir emprego. O seu único problema vai ser estadia. Sim, é muito difícil. É muito difícil. Já venha com isso em mente, né, preparado, porque é algo bem complicado. Mas faça contatos, né, vai conversando com um aqui, outro ali, que no final também sempre dá certo. Ou seja, a gente acreditou, entrou de cabeça e deu tudo certo. Então esse vídeo é para você também, que está com um pouquinho de medo de abandonar a sua carreira, de ficar longe da sua família, acreditar no seu sonho e também tentar a sorte. E a gente tinha muito medo que algo desse errado. Mas o que é dar errado alguma coisa, né? Eu sempre gosto muito de pensar nisso, né? Porque vamos supor que a gente viesse e, cara, tipo, não é o que a gente pensava que seria. A gente com certeza iria ter aprendido alguma coisa, sabe? A gente leva pra nossa vida situações do nosso dia a dia que a gente aprende muita coisa legal. Então, não existe dar o errado, isso, sabe? Alguma coisa de bom dá pra tirar das situações difíceis. Isso. E pra fechar esse vídeo, a gente vai terminar com uma frase que foi bem motivadora pra gente. O destino não é uma questão de chance, é uma questão de escolha. Não é uma coisa a ser esperada, é uma coisa a ser alcançada.